Bonjour, senhoras e senhores. Chegamos ao fatídico mês de outubro para novembro, aí a gente tem muito movimento. É aquele momento que a gente pensa, por que na vida não existe filtro do Instagram, onde você simplesmente aperta a coisa, né? Você fica bonitinha. E também porque a gente não tem cinto de segurança na vida, né? Mas enfim, em astrologia natal, que é o que a gente fala aqui, tudo depende do mapa do indivíduo, tá? Nós temos eclipses que são muito significativos, tá? A gente tem um momento que começa, na realidade, agora com muito mais ênfase. A gente teve um eclipse que começou lá em março, mas ele ainda não estava com os nodos no eixo que a gente tem agora, que é o eixo norte em Áries e o eixo sul em Libra. E agora a gente começa a ir analisando esse processo dos eclipses, tem muito mais em número de nodo sul, e a gente sabe que nodo sul é um momento de grande desprendimento. E tudo vai depender, claro, das condições que você tem no seu mapa natal, porque nós somos bilhões de pessoas no mundo, não é a mesma coisa para todos. Em astrologia coletiva e mundana, a gente sabe que eclipses, principalmente onde eles são visíveis, eles não têm uma natureza tão chuchuzinha, tá? Mas em astrologia natal, tudo depende de contexto e do mapa de cada um. Vai ter momentos, a gente tem eclipses sempre, todos os anos, vão ter alguns que em determinados anos vão ser muito mais significativos para você do que outros. Por exemplo, eu nasci num eclipse, e os eclipses, principalmente em fogo e em ar, eu percebo muito, porque faz parte da minha promessa natal, ou seja, da minha correspondência, da minha qualidade. Isso é muito importante, porque é um princípio básico da interpretação astrológica. Hoje nós vamos falar sobre os trânsitos de outubro, então de uma maneira geral. Aqui eu sempre foco em como você pode olhar no seu mapa e aprimorar essa percepção em relação à tua própria vida. Por quê? A gente tem sim a visão coletiva das coisas que podem acontecer, e elas são realmente relevantes e importantes, mas nós como indivíduos, né, nós temos que começar a tomar essa autorresponsabilidade e o poder de decisão também que a gente tem. Existem coisas que a gente pode mudar, outras não, mas a gente tem sim o poder de administrá-las de uma melhor maneira. Bom, eu vou colocar aqui em tela cheia. Vou começar a falar um pouquinho dos trânsitos, e eu quero que você sempre pense em relação ao teu próprio mapa, ou ao mapa que você está avaliando, tá? No início já do mês, nós temos, então, Vênus fazendo trígono com esses nodos. Isso é interessante porque, lembra que eu falei do eclipse? Nós vamos ter esse mês 2 eclipses, tá? O primeiro eclipse, que é o de lua nova, ele é um eclipse solar, né? Óbvio, é de lua nova, e ele é ligado pela correspondência de liderança deste eclipse, né, digamos, de trono ou de dispositor, seja lá o que você quer falar e dar nome, né? O cara que comanda o eclipse em Libra é o planeta Vênus. E Vênus já começa o mês fazendo um trígono com o próprio nodo. Porque os nodos, eles fazem parte do processo dos eclipses. Porque não existe eclipses a não ser que o nodo esteja a, no máximo, 18 graus de distância de uma lunação. Seja de uma lua cheia para um eclipse lunar ou de uma lua nova para um eclipse solar. Então, este mês ele é muito importante para a gente perceber realmente qual é o marco, ou seja, o padrão de mudança que começa a ficar muito claro e que vai se desenrolando para 2024, fechando lá no início de 2025, tá? Então perceba sempre que, como a gente está falando de um grande relógio, a astrologia tem esse processo para a gente avaliar. Então a gente já começa o mês com a Vênus fazendo um bom aspecto com esse nodo. Trígono é um aspecto sutil, mas ele é um aspecto de ênfase, então ele já traz essa percepção. Aqui pode ser muito, muito, muito sutil, tá? Então perceba as coisas pequenas que te rodeiam, porque a gente sempre tem aquela coisa de ficar olhando para coisas majestosas, né? E a vida se faz nos pormenores, tá? Aqui pode ser sutil, pode ser uma percepção até positiva do que realmente vem nesse processo de mudança e que pode ser positivo para você, tá? O que é importante aqui você compreender todo o seu processo, que já vem na realidade se desenhando ali desde a metade de setembro, tá? E aí agora, no início de novembro, o processo começa realmente a acelerar muito, tá? Nós temos aí logo em seguida, então já também no início do mês, dia 4, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, da interpretação dos fatos e da decodificação das coisas, entrando também nesse signo de Libra. Libra, ele é um signo relacional, então ligado a essa Vênus, e é onde o burufunfu todo vai acontecer, né? Então a gente tem esse processo do eixo de Libra e Áries, mas esse mês, por exemplo, o primeiro eclipse ele acontece em Libra, e o segundo é a finalização do eixo Touro-Escorpião. E Touro também é ligado a Vênus, então perceba que nós temos uma conexão venusiana aqui, e entender o que ela representa no seu mapa é crucial para entender realmente qual é a possibilidade, né, dos processos que vêm.
Não é só relacionamento, tá, gente? Embora sim tenha uma questão de amor, né, de beleza, tá? Acordos, tá bom? Mas tenta entender no seu padrão de mapa, tá? Então, o que que representa o signo de Libra no seu mapa? Por exemplo, o meu representa a casa 11, tá? É uma casa favorável, embora a minha Vênus, ela tenha uma condição onde ela está muito próxima do Sol, tá? Isso também traz um pouquinho, né, de tete a tete ali. Então, o que que você tem que observar agora? Eu quero que você perceba nesse movimento do início do mês, todo esse processo da área de Libra do seu mapa, o que começa a trazer esse, como que eu posso falar? Esse instigar. E avalia, observa, busca informação, sabe? Pondera a informação que você recebe, tá bom? Logo em seguida, nós temos Vênus entrando, então, no signo de Virgem, tá? Também conectada a Mercúrio. Então, perceba que essa Vênus, ela está lá no começo do mês ainda, né? Terminando o seu processo ali em Leão, onde ela ficou retrógrada por um bom tempo. Aí nós temos Mercúrio se conectando a essa Vênus, porque ele ingressa no signo onde ela é regente, e aí logo em seguida a Vênus muda de signo, entrando aonde? Na casa de Mercúrio. Nossa, que blá 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 é esse, Neme? Existe uma cooperação acontecendo, e ela pode te auxiliar a observar todo esse processo de mudança que vai começar a acelerar muito, de uma maneira muito minuciosa. Eu quero que você já perceba, então, o que vem se desenrolando do último mês, né? E que aqui começa a ficar muito mais claro. E o que é importante é que nós estamos falando de signo de terra, signo de ar, tá? Aqui, por mais que a gente tenha, claro, sempre a descarga emocional das situações, é importante a gente tentar se distanciar, entender as coisas como elas são, os fatos, as atitudes, ter uma análise e um senso crítico, tá? Ter essa percepção da realidade que nos cerca. E logo em seguida, essa Vênus que ingressou em Virgem, ela vai fazer uma oposição ao Saturno retro lá em Peixes, que é a água. Então perceba que a nossa análise crítica, ela vai estar muito aflorada, mas ela pode ter sim um confronto de realidade emocional, tá? E como esse Saturno, lembra, ele está em Peixes, mas ele faz uma conexão também com Júpiter, que está onde? Em Touro, também domicílio de Vênus, né? Retrógrado. Sabe aquele momento em que às vezes a gente percebe que a mudança é iminente, mas a gente trava, ou a gente não quer, ou a gente pondera, né? E claro, isso é super natural, até se tiver uma certa barreira emocional para que essa mudança toda aconteça. E de novo, vai depender em qual área do seu mapa está pegando, tá? Para a gente entender literalmente onde que tudo está acontecendo e qual é a ramificação, porque às vezes uma mudança, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente acha que está só ali, mas existem ramificações, porque de repente você tem que mudar a sua rotina, dessa mudança de rotina afeta a tua relação, afeta a tua vida, né, doméstica, tá? A vida é muito mais complexa, né? Por mais que a gente tente olhar as coisas de uma maneira segmentada, porque didaticamente é mais fácil, a gente tem que aprender a integrar todos esses pontinhos para análise, tá? Então, aqui, esses primeiros dias do mês, esses 10 dias, ele já vem com essa característica, tá? E aí, observa no seu mapa o que você está avaliando, o que está vindo com confronto, o que emocionalmente está muito difícil, principalmente na realidade que te cerca, né? O que está exigindo que você se adapte à mudança, por mais resistência que às vezes a gente tenha, tá? O que você verdadeiramente gosta, o que é importante para você dentro desse cenário futuro? O que você está disposto a, digamos, ceder e o que você já percebeu que cedendo demais, na realidade, você acaba só fazendo pelos outros e esquecendo de si mesmo. Isso gera um pouquinho de frustração a longo prazo, né? Depois a gente tem, para quem usa o ponteiro moderno, né, Plutão voltando para o movimento direto em Capricórnio. Cara, perceba que esse Plutão, ele tá ali desde 2019. Olha o tanto de tempo nessa finaleira de Capricórnio, entrou em Aquário, voltou. Agora, até 2024, a gente tem realmente aquele momento de um grande fechamento de Plutão. Para todo esse ciclo, e lembra que esse ciclo em Capricórnio ele começou lá em 2008, tá? Na questão coletiva, isso é muito significativo, tá? De todas as mudanças em termos que a gente percebe na questão coletiva, né? Financeiro, econômico, social, toda essa questão da desestruturação que aconteceu por causa da pandemia, agora a gente vem realmente com um novo processo e a coisa vai começar a acelerar muito. 2024, todo esse processo que a gente está vendo agora, outubro, novembro, ele vai ser muito importante a gente compreender, para a gente compreender todo o processo que vem para 2024, tá? Porque assim, ou a gente abraça a mudança, ou é que nem, eu sempre brinco, né? Você tá pegando onda e vem aquele caixote, né? Que você engole água, engole areia, mais ou menos isso. Então vamos nos preparar para a gente também aproveitar as oportunidades que surgem, tá? Porque tudo tem os dois lados, né? Às vezes as mudanças, elas podem trazer coisas incríveis. O problema é que a gente é resistente à mudança, né? A gente tem uma tendência a querer ficar onde está seguro,
né? Mas às vezes onde está seguro também está nos limitando, né? Bom, depois a gente tem ali já no dia 12 o Marte ingressando em Escorpião. Por que isso aqui é importante? Pessoa, você que tem o signo ativo de Escorpião. Nele, o que é signo ativo? Profecção, gente, tá? Eu falo signo ativo porque eu acho assim, mais fácil de entender. Quando eu comecei a falar de profecção lá, sei lá, 6 anos atrás, no Instagram, não era tão conhecido como hoje. Então, eu tinha uma certa dificuldade de explicar o que era uma profecção, porque é um termo técnico, né? Eu explicava, ó, pensa assim, é um signo ativo, você vai estar com o ascendente do ano ali, e aí ficou, tá? É um bordão só. Mas eu não estou recriando uma técnica, tá? Para quem já veio aqui nos comentários insinuar. Não, é só uma maneira de explicar, tá bom? Então, se você, por exemplo, está numa profecção de Escorpião, seu signo ativo é Escorpião, você está com o Marte como cara de comando do ano, você está com a sua revolução solar, com ascendente em Escorpião, ou com o Marte cravado num ângulo, tá? Esse momento desse Marte ingressando em Escorpião, ele pode ser muito relevante para você, tá bom? Observa, principalmente porque esse Marte em Escorpião, ele tende a ser estratégico, ele tá com muita força, e ele tá num signo que é de água fixa, né? Então tem uma questão de perenidade, mas tem uma questão muito de sensibilidade, sabe? De você conseguir, eu brinco, sentir o cheirinho das coisas, entender verdadeiramente o que tá acontecendo, e não só as coisas que você tá observando, tá? Porque é um signo de água, e aqui a gente tem essa sensibilidade que está muito além da matéria, né? Lembra que o signo oposto de Escorpião é Touro. Touro é matéria fixa, né? Então é terra, é aquela coisa bem concreta, é a realidade como ela é o que eu consigo sentir, observar, sentir cheiro. Aqui já é uma questão mais emocional. Já é peraí, eu tô observando o que tem no entremeio, que não é tão só, assim, só visível na questão física, mas também na questão sensível do ser humano, né? E aqui tem uma questão muito estratégica, coisas ocultas, de repente. Claro que vai depender do seu mapa. Se você tiver isso aí, de repente, que você, sei lá, você tá com ascendente da Revolução Solar em Escorpião e a Escorpião no seu mapa natal, na sua promessa natal, é casa 10. Poxa, aí é um grande movimento para a carreira, tá? De repente, algum projeto novo, alguma coisa que você queira se envolver. Então, observe essa entrada, porque quando Marte entra no signo ativo ali, ele tem muito mais ênfase, né? De ser percebido, tá? Depois a gente tem, então, logo em seguida, esse Marte já o quê? Fazendo um trígono, né, com Saturno. São dois maléficos, tá? O Saturno, ele tá em retrogradação lá no signo de Peixes. Trígono é um aspecto benéfico, ele é um aspecto que flui, mas lembra que ele está fluindo a força de dois maléficos, então tudo depende do contexto do seu mapa. De uma maneira bem geral, observa as áreas de Escorpião e a área de Peixe e como elas estão interconectadas com a realidade que te cerca. O que você percebe que as coisas, de repente, principalmente as coisas estavam um pouco pendentes, as coisas que você está lutando para se adaptar, rever, reavaliar, né? E que às vezes você está um pouco inseguro ainda, o que nesse momento aí te mostra claramente, e principalmente no que você se sente seguro emocionalmente para agir, tá? Por exemplo, se isso aqui pega, digamos, Peixe está na sua casa 4 e Marte está transitando lá pela sua casa 12, né? Tem alguma coisa ligada à sua família, lar, está fazendo algum movimento de mudança, realmente, às vezes literal, de mudança de ambiente? Como que você está se sentindo em relação a isso? Essa mudança, ela está sendo orquestrada, planejada, ou ela foi imposta? Como você está se sentindo emocionalmente em relação a isso? Está conseguindo se adaptar? Está com resistência? Está magoado? Como que está essa fluidez desses dois pontos no seu mapa? Então, você tem que ver o que representa para você, tá? E aí observa, porque a astrologia ela é verificável. O legal é a gente ir observando esses movimentos e vendo em relação ao nosso próprio mapa. Se você já fez todo o curso de base do Natal, que aprende a interpretar todo o mapa natal, né? Entende a sua promessa natal, você já está totalmente apto para fazer essa análise, tá? Bom, depois aqui nós temos, então, no dia 14, né? Então, essa semana do dia 14 de outubro, vamos começar a observar o movimento, tá? Porque ele é realmente bem relevante, tá? A lua nova em Libra, então nós temos um eclipse lunar. Depois a gente vai ter um vídeo só para as lunações, principalmente porque essas são muito importantes com esses eclipses, tá? Se você quer compreender esse eixo de eclipses de Libra e Áries, eu vou deixar aqui um link para o PDF para você baixar, bem completo, para você começando a entender aí essa dinâmica do seu mapa. Logo, logo vai ter um curso exclusivamente sobre nodos, para compreender realmente o que é um nodo no trânsito dos eclipses e realmente em relação ao próprio mapa, né, e toda essa perspectiva de mapa natal, tá? Bom, esse eclipse de lua nova em Libra, ele vai ser muito relevante. Ele é o eclipse de Nodo Sul. Aqui nós temos um eclipse solar, tá? O Nodo Sul, ele é um processo de desprendimento, mas a gente tem que entender muito se pega algum ponto no seu mapa, qual é o papel de Vênus do seu mapa, porque aqui tudo que está na área de Libra deve obediência a Vênus, tá? A gente pode falar de uma maneira bem genérica na questão da relacional, tá? Mas eu prefiro sempre olhar o que é para cada pessoa, tá bom? E aí você vai compreender, principalmente se tem coisas que... Porque, de novo, a gente está sempre olhando o ponteirinho, né?
E agora? Então, 14 de outubro, vai ser nesse momento. Não, gente. A astrologia é um grande relógio. E as coisas, elas não acontecem do nada. Existe um processo acontecendo aí, que já vem, na realidade, desde ali acho que de agosto, e principalmente acelerando ali a partir da metade de setembro para frente, em que aqui a coisa ela fica realmente naquele marco. Opa, agora eu começo a perceber claramente o que eu preciso deixar, o que eu preciso apaziguar, o que eu preciso acordar aqui, né, em termos de fazer acordos, e de novo, lembra que essa Vênus vai estar lá em Virgem, tem que ser de uma maneira muito criteriosa, tá? Muito pautado em fatos, em métricas, em dados, e não tanto como eu me sinto em relação às coisas, tá? Às vezes a gente precisa se distanciar um pouquinho das situações para a gente conseguir fazer uma análise crítica, e isso é muito difícil, né? Eclipses são marcos de mudança, tá? Eles não acontecem isolados, eles fazem parte de uma família, e eles, principalmente no nosso mapa, sempre trabalham um eixo por 18 meses, tá bom? Então, não pega isso de maneira isolada, mas já observa o que começa a aparecer, então, na segunda quinzena aqui de outubro, o que vai se desenvolvendo, principalmente no próximo eclipse desse eixo, que vai ser lá em 2024, tá? Bom, depois nós vamos ter, então, o Sol se opondo ao nó, né? Aqui a gente já tem eu brinco com tocar onça com a vara curta deste nó do norte, né? Aqui vai ser muito importante nesse momento de ajuste, de realmente entender o que claramente não tá legal e o que às vezes eu tô, como a gente sempre fala, né? Passando muito pano. E aqui realmente o que importa para mim, para esse novo desenvolvimento, esse novo norte, esse novo passo que eu tenho que dar e que às vezes eu tô até sendo um pouco resiliente ou resistente, né? Mercúrio também, logo em seguida, faz uma oposição ao nódo, tá? Então perceba como esse nódo está sendo bem estimulado aqui nesta percepção muito racional da coisa, tá? Então, quando a gente tiver, digamos que você no seu mapa pegue muitos pontos, e vai que pega a lua, né? E você percebe que você está com uma questão muito emocional, né? Ali. É muito importante a gente parar e, claro, aprender a lidar com as próprias emoções é um trabalho para a vida inteira, né, gente? Mas, assim, entender de uma maneira razoável o que realmente está se apresentando. E, assim, na dúvida, não toma nenhuma assim, uma decisão de longo prazo no calor da emoção, tá? Porque o eclipse não tem luz, tá bom? Às vezes, quando começar a se desenvolver o processo, é que você vai ter mais clareza de tudo isso que está fomentando aqui no seu mapinha agora, tá? Depois nós temos, então, esse Sol conjuntando já esse Mercúrio, então nós temos uma conexão forte, né? Nesse processo, então, de percepção, perceba que esse Sol e esse Mercúrio, eles estão lá em Libra, e o nó do Norte, ele está onde? Ele está lá em Áries, né? O processo aqui é ligado ao nó do Sul, tá? Então, de desprendimento, de percepção, o que faz sentido, o que não faz mais, onde que eu preciso deixar, me desligar. Essa questão, eu vou explicar muito isso no curso de nodos, essa questão que a gente aprende, tipo, eu preciso me desligar, eu preciso cortar o nó do Sul, não é bem assim. O nó do Sul é um ponto que a gente tem bem desenvolvido, que a gente tem uma tendência a ficar, porque ele é mais lugar comum, né? Onde você conhece as coisas, é mais confortável, tá? Mas a vida vai naturalmente nos estimulando, nos colocando em situações que é para a gente focar realmente no desenvolvimento do nó do norte. Embora dentro desse processo dos eixos dos eclipses agora, o ponto de desprendimento, ele é muito importante, porque em número, né, os eclipses de nó do sul, eles estão bem numerosos, tá? É aquela coisa assim, olha para isso. Aí dá um tempinho depois, olha para isso de novo, né? Então, já fez o ajuste, já entendeu o que precisava, né? Digamos, sabe aquela coisa que você faz, tem um brinquedinho que tem um nome, né? Que você vai mudando as peças de lugar e você reorganiza uma situação? É mais ou menos isso, tá? Não é necessariamente cortar a situação, cortar as pessoas, não é isso. Mas é reorganizar, readaptar e de uma maneira muito lógica, muito prática e até pragmática, tá? Que nós temos uma conexão ali. Bom, depois nós temos, então, esse Mercúrio ingressando em Escorpião, tá? A gente já tem aqui, então, uma mente muito mais observadora, muito mais sensível. Então, essa questão pragmática agora, ela vira muito mais estratégica, muito mais observadora, muito mais... sabe aquela pessoa que, quando ela realmente quer saber de alguma coisa, mas ela vai a fundo, né? Então, pode ser que algum estímulo de informação ou de percepção sua, se foi estimulado durante esse período, agora vai ser o momento que você vai mergulhar. Peraí, deixa eu entender realmente o que é isso. Então, aqui a gente já vai até numa área um pouquinho maior de pesquisa, de aprofundamento. Então, deixa eu ver o que fulano falou, aconteceu tal coisa, tá? Então, a percepção que eu tinha, ela é real? Será que não tem alguma coisa oculta? Será que não tem alguma coisa que eu preciso investigar, aprofundar, tá?
Depois nós temos esse Mercúrio fazendo um belo trígono com Saturno, tá, em signos de água, então essa percepção aqui, ela fica mais sutil, mas muito importante também. Pode ser que assuntos também, já que esse Mercúrio, desculpa, que esse Saturno tá retrógrado, assuntos pendentes, tá? Ó, lembra que a gente já teve, né, um leve estímulo, tá? Então, esse estímulo dessa pendência, tá? Às vezes a gente, sabe quando a gente começa a olhar para uma situação que até então estava instigando, a gente estava vendo as coisas por um lado, começou a ter uma sensibilidade de perceber de outro. Aqui pode ser aquele momento que a gente diz assim, nossa, agora ficou muito claro. E a gente pode retomar alguma situação também, reavaliar alguma situação que aconteceu, ter uma nova percepção, principalmente aqui, se ela tiver um caráter mais emocional. Sabe aquelas coisas que mexeram emocionalmente com a gente? E a gente fica, às vezes, num momento olhando ou digerindo aquela informação, aquela atitude, aquela situação por uma maneira, aqui ela já vem com outro escopo. E aqui exige também uma certa adaptabilidade, uma certa sensibilidade, tá? De novo, vai depender do que você tem aqui no seu mapinha, tá? Nemi, mas e se tiver em áreas que não é necessariamente, porque a maneira como a gente fala às vezes parece relacionamento, né? Mas digamos que esteja, por exemplo, numa área de dinheiro, né? Bom, então, como estavam os seus gastos? Como que estava o seu ajuste financeiro? Você teve que fazer alguma mudança? Você gastou demais? Teve algum prejuízo? Teve alguma coisa que você decidiu no calor da emoção, ou que você ficou, inclusive, analisando, né, avaliando demais, e agora você percebeu que você tem que ter mais, por exemplo, inteligência emocional para lidar com a questão financeira? Tem muita gente que a questão financeira está muito atrelada às emoções e ao comportamento da gente, sabe? E principalmente, claro, as crenças, como a gente sabe, elas estão diretamente conectadas com isso. Mas tem muita gente, por exemplo, que tem problemas de gastos por causa do impulso emocional, né? Ou às vezes para tratar aquele vazio emocional. Então, temos questões que a gente pode assim conectar, é que tudo depende do seu mapa, tá? E eu quero que você observe, não é só, ai, mas o que eu acho que é? E pegar hipóteses que não são plausíveis com a sua realidade. Observa a tua realidade. Você tem ali no seu mapa um indicador. Então, pega na tal área e na tal área. Ok. O que essas áreas representam na sua vida? Observa a realidade. Como que está essas áreas na sua vida nesse momento, né? E aí você faz o cruzamento, tá bom? Do que pode acontecer, mas o melhor de tudo na astrologia é o que você pode fazer para aprimorar esse movimento todo e usar esses ponteirinhos como algo útil na sua vida, né? Depois nós temos, então, Vênus e Júpiter em trígono, são dois benéficos em trígonos aqui, interessante, né? A gente tem dois momentos ali, né, nesse movimento, a partir do dia 20 e 22, tá? E aqui dá aquela impressão de que as coisas começam a fazer mais sentido. Sabe aquele momento que a gente sente um pouco meio perdido? Lembra daquela coisa que eu falei do levar o caixote no mar, né? Então a gente quando você levanta, você diz assim, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Levei um tombo, já nem sei onde é que parei, onde é que tá minha barriga, onde é que tá minha perna. Aqui já é aquele momento que a gente percebe, nossa, peraí, não, eu começo a enxergar as coisas, sabe? Não, peraí, eu tô na praia, né, ali tal, guarda-sol. Toda essa percepção da realidade que nos cerca, tá? E de uma maneira bacana, às vezes as coisas fluem melhor, às vezes as coisas estavam meio enguiçadas, truncadas, onde a gente tá se questionando muito, ela pode começar a ficar muito mais clara, né, muito mais viável, tá? Então, observa até se surge alguma oportunidade ou alguma percepção da realidade que seja benéfica para você nesse momento, tá? Logo em seguida, nós vamos ter o Sol ingressando em Leão, e esse Sol, desculpa, em Leão, o Sol ingressando em Escorpião no dia 23, e logo em seguida, né, esse Sol fazendo um trígono com esse Saturnão. Então, de novo, perceba quantos trígonos, quantas conexões a gente teve entre o signo de Escorpião e Peixes. Eu quero que você olhe para essas áreas da sua vida, veja como elas vêm se desenvolvendo, então, desde ali do final de setembro, e o que vai vir realmente de movimento agora em outubro, tá? Ou até de decisões que estavam pendentes ou percepções e que agora você começa a perceber claramente aonde que a chave da adaptabilidade, né, precisa do próximo passo, tá? Nós temos, então, no dia 28, daí, a lua cheia em touro, que é o eclipse lunar, ou seja, o encerramento e o fechamento do eixo dos eclipses, né, de touro e escorpião, tá? É um momento que eu brinco de fechar, então, esse ciclo, entender qual é essa visão taurina, tá? Nós temos ali em touro ainda Júpiter também no signo, né? Então é importante reavaliar, acho que até ver nesses últimos um ano e meio, né? O que teve realmente de mudança de movimento aí no eixo touro-escorpião. O foco, né?
de desenvolvimento estava no eixo de Touro, no do norte. O eixo de Escorpião era um ponto de desprendimento. Então, o que você tem? Onde você tem Touro? Ah, Neme, eu tenho Touro na área 7. Ok. Então, nesse último ano para cá, como que foi o desenvolvimento das tuas relações, das tuas parcerias, das tuas alianças, tá? Tá tudo resolvido? Tá tudo bem, digamos, finalizado, né? Concretizado, tá? Tem alguma coisa pendente? Tem alguma coisa que você diz, isso aqui ainda tá. Então, observa o que dá para, sim, ajustar, tá? Lembra sempre, né, que o eclipse, ele não tem luz aqui de lunação lunar, né, então de eclipse de lua cheia, às vezes tem muito mais um processo, de novo, mais emocional, às vezes até essa necessidade de que a gente tem de segurança e por tantas vezes a gente não toma decisões que são importantíssimas, simplesmente pautado em como a gente se sente mais seguro, né? Depois a gente tem, então, ali um Marte em oposição a Júpiter, tá? A gente tem, claro, um maléfico, mas aqui em conexão com o benéfico, tá? Aqui nós podemos ter um ponteiro de ajuste, inclusive, em relação às atitudes que a gente vem tomando e quais são os benefícios dela. Lembra que esse Júpiter está retrógrado, tá? Então, às vezes, pode ser algum ponto de ponderação de coisas que a gente tomou uma atitude e a gente foi reavaliando, a gente foi ponderando, a gente foi vendo que realmente o que dava, o que não dava, né? E lembra que nós estamos falando de signos fixos. Às vezes é legal a gente perceber aonde que a gente tem uma certa resistência à mudança e por mais que a vida esteja mostrando, ó, sinto muito, você pode ter quanta resistência você quiser, mas esse é o caminho. Às vezes elas não são tão confortáveis, né? E aqui é muito importante também, observa aí onde está o eixo touro e escorpião no seu mapa para você agir de uma maneira muito estratégica. Não pega a primeira informação como verdade, não se joga assim sem ponderar muito, tá? Seja muito estratégico e observador, tanto da realidade, das coisas que são realmente reais, coisas que realmente acontecem, e também da tua percepção em relação às coisas, tá? Peraí, eu tenho esse fato, mas esse fato ele pode estar ligado a isso, isso e isso. Então, como que eu uno estrategicamente esses pontos para eu tomar uma melhor decisão, para eu administrar melhor este momento, e até para eu observar se eu não tenho oportunidade que eu estou deixando passar aqui e eu não estou percebendo, porque às vezes eu estou num gatilho muito mais emocional do que realmente, né, vida real, tá? Depois a gente tem, então, no dia 29, finalizando o mês de outubro, Mercúrio numa posição em Júpiter e Mercúrio numa conjunção com Marte. Então, a gente tem uma forte ativação aqui nesse contexto também do eixo, continua, né, no eixo Touro e Escorpião. Então, eu quero que você observe nessa finaleira do mês aí, a partir do dia 28 com eclipse, todos esses estímulos, o que você percebe no seu eixo de Touro e Escorpião, o que você percebe realmente de fechamento. Digamos que você tenha o eixo, digamos, de Touro na casa 6, né? Teve alguma mudança de rotina? Teve alguma mudança no seu trabalho? Como está a sua saúde? Teve alguma mudança de perspectiva? Teve coisas que você ponderou e que de repente você não tomou, digamos, uma atitude e agora você está... Sabe quando a gente tem que resolver? Porque assim, a não ação é também uma decisão e às vezes a gente depois, digamos, paga pelo fato da gente não ter agido, da gente não ter se posicionado, né? Então, como que tá essa área do seu mapa, tá? Teve alguma coisa que você ponderou, você conseguiu unir os pontinhos ali, né? Fechar o ciclo, teve alguma coisa que ficou, digamos, para trás, que você tá... Aqui pode... Sabe aquele momento que a gente fica pensando, remoendo, avaliando, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse reavaliado tal coisa, né? Aqui é simplesmente um grande fechamento, e nesse movimento da conjunção com Marte, às vezes pode ser um momento em que a gente naturalmente toma uma atitude, ou a gente se posiciona, ou a gente tem um pensamento mais claro, com mais clareza, realmente de onde inclina para a ação. Ah, não, parou. Agora eu preciso fazer alguma coisa. Como diz a música da Luísa Sonza agora, que tá em alta, né? Menina, tá ficando tarde, para de reclamar, porque você não é mais nenhum neném. É mais ou menos isso. Às vezes a gente para e pensa, nossa, peraí, por que eu tô pensando tanta coisa? Por que eu tô ponderando tanta coisa? É isso que eu tenho que fazer, e pronto, né? E existe um ímpeto muito ligado a isso. Óbvio que vai depender onde você tem esse eixo, principalmente de Touro e Escorpião no seu mapa, tá? Tenta fazer esse exercício, tenta observar os trânsitos junto com o seu mapinha em mãos, né? Eu sei que se você já estuda astrologia, já trabalha com astrologia, você tem o seu mapa em mente, né? A gente já sabe mais ou menos o que tá pegando, tá? E eu quero que você observe a sua realidade, tá? E eu quero que você pega qualquer trânsito aí, eu sei que para quem é muito iniciante isso é um pouquinho complexo, tá? Mas tenta entender, então, como está a sua realidade, quais são as hipóteses que você levanta que pode acontecer, e faz a verificação depois, tá certo? Esse é um momento muito importante, tá? No outubro para novembro, e depois as conexões que vêm para o ano de 2024, tá? No ano de 2024 a gente vai ter muito estímulo, muita ativação, muita correspondência de mudança, tanto, claro, no mapa natal e principalmente no coletivo.
né, principalmente a astrologia mudando em tudo que pode acontecer dentro de uma maneira mais coletiva para o indivíduo, principalmente para o Brasil, né. Bom, vai colocando aqui nos comentários a maneira como você interpreta, como você está olhando para o seu mapinha, tá? Porque a gente tem muita teoria, né? Mas a gente tem que praticar, a gente tem que pegar essa teoria e fazer alguma coisa com ela, tá? E aí ela pode ser muito útil para sua vida.